juntando as nossas mãos, lembrando aquilo que o bispo nos disse, hoje a apresentação do Senhor é uma festa de Jesus, mas ao mesmo tempo na religiosidade popular é uma festa de Nossa Senhora das Candeias, bênção das velas, 40 dias depois do Natal, desejando que esta luz que brilhou na noite santa continue iluminando as nossas vidas, continue realmente iluminando os nossos passos. Por isso, rezando a Ave Maria, nós vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso, através da intercessão da Mãe de Jesus, que nós possamos viver aquela mesma experiência que ela viveu. Primeiro Pentecostes na Anunciação, mas um Pentecostes que a manteve fiel até o último momento. Lá estava ela na sala do cenáculo, lá estava ela junto com aqueles primeiros cristãos, esperando a vinda do Espírito Santo, ela que já havia sido tocada por este poder, ela que já havia vivido este Pentecostes, ela que havia dado o seu sim total ao Deus Todo-Poderoso e dado a todos nós Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, rezando esta Ave Maria, peçamos ao Deus Todo-Poderoso a grande graça de nós podermos imitar Maria. Maria não apareceu mais do que Jesus. É interessante. Ela desapareceu para que crescesse o seu Filho Jesus. A mesma coisa nós. Temos que aprender a desaparecer, para que através do nosso trabalho apareça a Jesus Cristo. Não simplesmente o Anderson, não simplesmente Padre Alberto, não simplesmente A ou B. Olha que maravilhoso A ou B. Não. Mas que através dos nossos atos, através dos nossos trabalhos, através de tudo aquilo que nós fizermos, nós possamos pedir ao Deus Todo-Poderoso a graça de nós desaparecermos, para que Cristo em tudo possa se manifestar e possa realizar a sua grande obra. É aquilo que nós vamos ouvir na segunda leitura, que talvez a maioria das pregações não vão nem tocar nela, deste final de semana, que é o hino do amor. Aonde Paulo, talvez ele estivesse fazendo este discurso para a comunidade mais indicada para ouvir este discurso. Os coríntios são muito semelhantes aos carismáticos. A comunidade mais cheia dos dons é a mais problemática. É verdade. Se a gente examinar todas as comunidades paulinas, os carismáticos estavam ali, os coríntios, mas eram os mais problemáticos, divididos, né? Nós não somos, esse ponto a gente não tem. Eles eram divididos, eles falavam mal uns dos outros, se processavam uns aos outros, não se amavam. E aí Paulo, neste discurso, eu acho que é por isso que as pessoas não gostavam muito de Paulo, porque ele fala assim, que vale você ter a fé que remove montanha, se você não tiver caridade. Muitas vezes nós pensamos porque temos dons de profecia, de ciência, não sei mais o que, nós somos melhores do que os outros. E infelizmente a gente vê pessoas que talvez não tenham estes dons espirituais, mas têm o principal, aquilo que vai permanecer. A fé vai desaparecer, porque nós vamos ver Deus face a face. A esperança vai se tornar realidade, então não vamos mais necessitar também dela. E a única realidade que vai permanecer é o amor. E se nós não tivermos amado, com toda a nossa fé e com toda a nossa esperança, nós estaremos afastados de Deus. Por isso, rezando a Ave Maria, nós vamos pedir esta tranquilidade, esta serenidade, esta consagração da Virgem Maria. Nós vamos pedir, usa-nos, Senhor, mas usa-nos para que Jesus possa realmente ser proclamado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, nós já recebemos, né, a bênção mais forte, que é a bênção do bispo. Então, somente uma palavrinha. Nós estamos continuando esta nossa caminhada de igreja através disso que nós chamamos Renovação Carismática Católica. Hoje em dia, por uma série de motivos, a renovação carismática, né, é chamada de movimento, mas eu lembro lá no começo que a renovação não queria ser chamada nunca de movimento, mas da igreja em movimento, e justamente porque se dizia o quê? Que dentro da renovação carismática cabem todos os movimentos. E a renovação carismática, ela, né, tinha uma consciência lá no começo que ela queria ser somente um instrumento. E um instrumento para quê? Para fazer com que a igreja pudesse repensar aquilo que deve ser a missão do Espírito Santo. E um dos maiores teólogos da igreja, Yves Congar, que não era carismático, ele disse, entre todas as qualidades, apesar de ter muitos defeitos, ele acrescentou, né, entre todas as qualidades que essa renovação carismática tem, está justamente em ajudar a igreja a entender esta ação do Espírito e a importância também dos dons, como um meio, como um instrumento para que nós possamos de fato mostrar para o mundo a verdade da nossa fé. Porém, irmãos, nós temos que entender que o nome Renovação Carismática nos revela justamente o que nós devemos viver. Primeiro, a palavra renovação, que significa o quê? Um despertar, um trazer para fora, um trazer para a nossa experiência daquilo que deve ser a vida de todos os cristãos. A vida de todos os cristãos não pode ser uma rotina onde a gente pratica alguns atos religiosos. Mas a vida cristã tem que ser a experiência pessoal que nós temos com alguém que está vivo, com uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Então significa renovar, avivar a nossa fé, para que nós tenhamos intimidade com Jesus Cristo a um tal ponto que nós sejamos capazes de proclamar para o mundo que Jesus é o Senhor. Então, primeiro ponto importantíssimo é renovar. Então, não é simplesmente nos transformar em fariseus, que disseram um monte de normas religiosas, né, que ficam preocupados se a comunhão é na boca, na mão ou de joelhos. A igreja diz que se a gente sentir que quer receber de joelho, pode receber. Se sentir que quer receber na boca, pode receber. Se quiser receber na mão, pode. Isso está na própria norma da igreja. Mas o essencial não está aí. O essencial é muito mais do que isso. O essencial é muito mais do que uma simples norma, do que a gente ficar apegado a determinados detalhes. O essencial é a gente lembrar a palavra do Senhor que diz, eu vou tirar o vosso coração de pedra e eu vou vos dar um coração de carne. O essencial é o convencimento do pecado. É o reconhecimento de que nós somos pecadores. E não se trata simplesmente de uma coisa qualquer, mas se trata de a gente reconhecer que nós não vivemos aquilo que é o essencial, o amor. O amor não é uma coisa poética, como às vezes a gente vê nas músicas. O amor não é simplesmente uma coisa romântica, mas o amor, dizia um santo, é justamente a gente ser capaz de venerar Deus presente no nosso semelhante. É ser capaz de enxergar no outro, não no nosso inimigo, aquela pessoa que nos decepcionou, que nos fez mal, mas enxergar aquele que, apesar de todos os defeitos, eu tenho que amar. E tenho que amar por quê? Porque Jesus morreu na cruz por amor dele. E eu, se recebo a Santa Eucaristia, eu fui cristificado. E se eu fui cristificado, nós podemos dizer que nos tornamos outro Cristo. E se nós nos tornamos outro Cristo,
nós temos que amar, sob a pena de não merecer o nome de seguidores seus, porque ele diz: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. É interessante que ele não diz se vocês tiverem um dom de línguas, mas ele diz o quê? Nisto conhecerão vocês como meus discípulos. Se vocês o quê? Vocês não lembram dessa passagem? Vocês lembram da passagem dos dons de cura, de milagre? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Depois ele também vai dizer: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele supera o mandamento do Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento era dito o quê? Amarás ao teu próximo como? Se você se ama mal, você vai amar mal o próximo. Então Jesus já tirou a medida de cima de você e apontou para ele. Você tem que amar como ele amou. E se você não amar como ele amou, tudo que você quiser, você pode ser o melhor cantor, o melhor pregador, né? Você pode ser o melhor não sei o que dentro da igreja, mas nada que você fizer terá valor aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, talvez eles poderão te incensar. E você canta maravilhosamente, mas é um estúpido de mais alto grau. Você prega maravilhosamente, mas você odeia na mesma dimensão. Não, nós temos que descobrir que nós somos chamados, em virtude desta renovação que nós falamos, que é a renovação do Espírito, nós somos chamados a fazer o quê? A primeira coisa, e o primeiro convencimento que nós temos que ter, qual é? A primeira lei espiritual é que Deus nos ama. A segunda lei espiritual é que o pecado nos afasta de Deus. A terceira lei espiritual é que Deus providenciou a solução para que nós possamos destruir o pecado, que é justamente Jesus Cristo. Aceitar a Jesus Cristo significa justamente arrepender-se dos seus pecados. Aceitar a Jesus Cristo significa começar uma vida nova. E aí vem a quarta lei espiritual. Quando você se arrepende porque aceita Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, então você está pronto para começar uma nova vida. Jesus te dá o Espírito Santo, te enche com a plenitude do Espírito Santo, para que você possa de fato ser uma nova criatura, mas uma nova criatura de dentro para fora, que reflete realmente Ele, teu Salvador, em sua vida. Isso significa que nós temos que nos perguntar qual é a qualidade do nosso amor. Qual é a qualidade? Pequenos gestos: eu sei sorrir, eu sei perdoar, eu sei ser gentil, eu sei realmente fazer o bem, eu tenho atitude de servo, estou sempre disponível. São pequenas coisas que ajudam a gente a entender o que é esta renovação do Espírito. Primeiro, renovar-se. Segundo, carismática. Renovação carismática é a descoberta que estes carismas extraordinários não ficaram no passado, mas eles podem ser exercidos. Deus os dá a todos aqueles que dele necessitam, mas nós não podemos esquecer que estes carismas são como ferramentas. Ferramentas não para minha exaltação, mas ferramentas para quê? Para dar credibilidade àquilo que eu estou anunciando. Então, nós temos que ter a certeza que o Senhor está nos dando os carismas para que as pessoas, na medida em que a gente prega a palavra, possam ver esta palavra acontecendo, possam ver esta palavra em ação. Nós temos que entender que os carismas, eles têm esta função, a função de serem ferramentas. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele vai dizer que nós temos que pedir. Mas nós temos que pedir para a edificação do quê? Da igreja. A igreja não é o meu grupo. A igreja não é simplesmente só a minha paróquia. A igreja é muito mais do que isso. A igreja de Jesus Cristo
é justamente o quê? Somos todos nós. E os dons são dados não simplesmente para que nós os guardemos para nós, mas os dons são dados para a glória da igreja, porque a igreja é Jesus vivo que continua em nosso meio. Então, nós devemos permitir que estes dons, estes carismas, sejam usados, mas sejam usados para a edificação da igreja. Daí a importância da participação de todos os coordenadores quando são convocados. Coordenador, vou até ser radical, me desculpem, que quando convocado não se submete, não pode, de modo algum, exigir, como às vezes alguns líderes exigem, que as pessoas do seu grupo o obedeçam. Por quê? Porque ele não se submete. Se ele não se submete, a sua autoridade é falha. Porque a autoridade de um coordenador vem da igreja, não vem de si mesmo. E vocês viram a presença do bispo. Onde está a igreja? Onde está o bispo? Onde está o bispo? A presença do bispo aqui para abençoar a renovação carismática é sinal do quê? Que a igreja acolhe a vocês e é a igreja que está dando a nova equipe que deu a mim como diretor espiritual o quê? O direito de a gente estar aqui. A igreja. Então, é aí que nós temos que descobrir que cada coordenador tem que entender esta verdade. Não é dono do seu grupo. O dono é Jesus Cristo. Amém? Amém. E estes encontros, e depois vocês vão ver que ele vai falar de toda a formação que vai ser dada durante o ano, eles são justamente importantes para quê? Para o nosso crescimento e para que mais e mais nós possamos desenvolver bem este trabalho que foi confiado também a todos vocês. Então, renovação carismática, qual é a outra coisa? Católica. Então, não esquecer que nós fazemos parte da igreja o quê? Católica, apostólica, romana. Então, nós temos que ter um grande amor por esta igreja, que nós cremos que é a igreja que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e que tem à sua frente o sucessor de Pedro, na pessoa atualmente do Papa Bento XVI. Portanto, que este novo ano possa ser um ano realmente de bênçãos, um ano de vitórias e um ano para que a gente continue unidos pelo mesmo Espírito e procurando levar com toda alegria e com todo o destemor o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu pediria é que vocês dessem uma meditada depois na casa de vocês sobre a segunda leitura deste final de semana. O Estado de São Paulo fica esmagado lá no meio da primeira e da segunda do Evangelho, primeira leitura do Evangelho, e muitas vezes a gente passa por cima de uma leitura tão importante que é a leitura ali do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Esse pedaço é chamado o condimento do sanduíche. Por que o condimento do sanduíche? O primeiro pedaço do pão está no capítulo 12, que fala dos dons, todo mundo gosta. Então, falar de dons, de milagre, de línguas, de interpretação, todo mundo vai. Aí a gente pula para o 14. A gente pula para o 14, porque o capítulo 13 incomoda a gente. Porque ele fala que a caridade perdoa, a caridade é paciente, a caridade não fica com raiva, a caridade é bondosa, a caridade isso, a caridade aquilo, e a gente sabe que nós estamos devendo muito nesse ponto, todos nós, eu, vocês, todos nós estamos devendo, então a gente pula essa parte. Não, é aí que nós temos que lutar, e nós temos que pedir ao Deus Todo-Poderoso, transforma-me, Senhor, numa pessoa mais gentil. Transforma-me numa pessoa mais capaz de viver o teu amor. São Francisco de Sales, ele dizia que o amor não é uma coisa inata na maioria das pessoas, a capacidade de amar.
Nós temos que aprender a amar. E ele dizia assim, eu era uma pessoa tremendamente mal-humorada. São Francisco de Sales era uma pessoa, ele diz, tremendamente mal-humorada. E ele passou para a história como um santo da suavidade, o santo da delicadeza, o santo da alegria. Por quê? Porque ele impedia que a graça de Deus agisse na vida dele e transformasse. Peçamos esta graça. Que nós, como coordenadores, que nós, como líderes, nós possamos ter o coração de servos, mas servos bem-humorados. Amém? Amém? O exemplo que eu sempre dou é de Madre Teresa de Calcutá. Quem ouviu, vai ouvir de novo. Ela ficava às vezes na porta, depois da oração, depois do café da manhã, quando as irmãs iam saindo, a irmã que estivesse emburrada, ela mandava voltar para a capela. Porque ela dizia assim, os pobres já têm tantos problemas que não precisam do nosso mau humor. E é verdade. Jesus já tem tanto problema por não ser amado, por receber tanta indiferença, que ele não merece ver no rosto daqueles que se dizem cristãos o mau humor. Amém? Amém. Então, aprenda quando chegar o irmão, né? Que hoje em dia é bem diferente lá do começo. A gente chega numa reunião, as pessoas ficam olhando assim para você. Esperando que você cumprimente. Saibamos ficar com um sorriso na porta. Saibamos sorrir para o irmão. Você já conhece quem está perto de você? Já conhece ele? Não, então prestei seu sorriso. Você conhece ela? Não, conhece a Biela? Você conhece? Não. Já conhece também? Não, precisa. Isso. Não, fica de pé, vamos ficar um exercício. Vamos fazer um exercício de se conhecer. Né? Dá uma olhada quem você não conhece, vai lá dar uma vacina. Vai, dá uma olhada ali, se apresenta, diz o seu nome. Isso, não é ele, o Anderson. Você conhece? Conhece todo mundo, mano. Então, vou ver se você não conhece alguém aí. Conhece. É uma pessoa mais tímida. Quem você conhece, não precisa cumprimentar. Quem você não conhece. Dá um sorriso. Pronto. E uma coisa importante, acabar com essa ideia, né, de que quanto mais sério na cara, porque às vezes na vida não é, mas quanto mais sério, quanto mais cara de pamonha tem, mais santo é. Já repararam aquela gente fica com aquela carinha assim? Os santos que mais influenciaram foram os santos o quê? Da alegria. São Francisco de Assis, São Felipe Neri, Madre Teresa de Calcutá. Se a gente for ver os grandes santos que marcaram, são os santos que sabiam sorrir. Porque o mundo precisa ver no nosso sorriso a presença de Jesus Cristo. Amém? Amém! Então, que a gente possa continuar caminhando juntos. Amém. Uma última coisa, se eu tiver que sair antes, né, porque eu tenho já lá alguns compromissos na paróquia, eu gostaria só de reforçar o convite para domingo que vem. Né? Das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Lá em Itacirica nós vamos ter o nosso louvor no carnaval, que é o louvor, né, que a gente está assumindo como um grande encontro. A gente precisa começar a aprender a não fazer só coisas pequenininhas, mas nos momentos em que a gente é convocado para uma coisa maior, a gente aprender a participar em sinal de unidade. Então nós estamos precisando acordar. A renovação está precisando acordar, né, e voltar aquilo lá que antigamente se lotava, né, o estádio do Morumbi sem fazer propaganda. Né?
não tinha televisão para fazer propaganda e aquele estádio lá lotava, né? Porque o pessoal era unido. Então, domingo que vem, das 8 da manhã às 5 da tarde, lá no Deu Verde, ainda vai ser lá no Deu Verde, no ginásio, o ginásio que tem lá dentro do hotel, nós vamos ter então este encontro das 8 da manhã às 5 da tarde. Amém? Amém! Muito bem. E eu espero encontrar com vocês para que na próxima reunião, né, em março, quando a gente for avaliar, a gente possa ver qual é o grupo que foi, que se organizou e foi em sinal de comunhão, renovação carismática católica. E todos estavam reunidos aonde? No mesmo lugar. Atos 2:1 e seguintes. Amém? Amém! Muito bem. Vamos então sentados, dar a palavra para o coordenador, né? E pergunta para sua mãe por que o Anderson, né? Eu sempre chamo ele de Anderson, que é muito mais fácil. Agora, o Anderson, esse U vem da onde? Nem ela sabe.